Ô, Ju, tudo bom? Oi, Quanto amigo! tempo? Ai, meu Deus, que coisa boa! Como é que você tá aí? Tô bem, e você? Bem demais. Que bom poder É. falar aí com vocês agora, viu? Ai, Mas bom tem demais. tanto tempo que a gente não se vê mesmo. Não é? E a gente tem muita fofoca para botar em dia, viu? Oh, nem Muita. te falo. Oh, muita fofoca, um monte de menino novo, Ave Maria. E seus um meninos já tá monte tudo de, grande. um monte de menino que tu ainda nem conhece. Verdade. Um que já tá com 22, aquele que você foi para o aniversário de 1 ano. Esse eu conheço. Esse eu acompanhei. Ai, amigo, Roguinha. Roguinha. Mas é bom demais, assim, ter essa oportunidade para conversar um pouquinho, né? Oh, com certeza. Prazer. Depois de tanto tempo, a gente conseguiu conciliar aí as agendas, né? E estar Sim, aqui conversando. Muita saudade, amigo, de você. também, bastante. Sempre, olha, sempre estou falando que eu tenho um amigo famoso, Ah, viu? que famoso. Eu, Famoso nada. eu falo para todo mundo, olha, gente, então, tem um amigo famoso que, assim, é o Não orgulho é da famoso. gente, né? Nada, é o trabalho só. Ai, mas é mesmo, amigo, assim, orgulho grande. Bom, E eu queria agradecer demais, assim, seu tempo aqui com a imagina, gente, né? sempre. Porque, assim, eu acho que para os alunos, né, que estão começando, que estão ingressando, assim como a gente foi, né, aqueles jovens estudantes maravilhosos, cheios de colágeno, né, um dia, eles Ah, estão aqui, né, nessa busca por conhecimento, né, e quem sabe reconhecimento mais na frente. E claro, assim, ter você para trazer para a gente, né, alguns relatos, né, eu acho que vai ser fantástico, prazer. né? Me perdoe aí por não ter conseguido na semana passada, viu? Eu até desmarquei de última hora, mas não Não, amigo, consegui. Tava tá tudo viajando. certo. Como é que foi lá? Foi bom? Foi. Produtivo? Vai render, vamos ver. Vai render, se Deus quiser. E aí, amigo, estou esperando o pessoal chegar, né, Tá mais bom. um pouquinho, e aí a gente ia começar, seria mais um bate-papo da gente Tá. matar a saudade, botar os babados em dia, Ótimo, tem. compartilhar com as crianças o Sim. que você tem feito ao longo desses anos, né? Essa E turma tua é de quê? De que então, matéria? amigo, essa matéria, a gente, na realidade, deu início a ela na pandemia, sabe? A gente teve aqui na UFAL o PLE, que foi o período letivo excepcional, e a gente, sabe, né, estava naquela prisão, todo mundo preso e tal. E aí a gente tinha que dar um jeito de dar uma movimentada. Aí foi nessa época que a gente desmistificou bastante essa questão da internet, das lives e tal. E foi uma oportunidade da gente começar a resgatar conexões, né, com outros designers e amigos nossos de outras universidades, para trazer relatos de experiência para os estudantes, né? Sim. Então, a gente convidou, assim, várias pessoas, assim, muitos colegas, né, que estavam também nessa situação de estar preso em casa e tal, e a gente começou a trazer essas pessoas, e foi muito bacana. E a gente fez isso uma disciplina, né? Agora ela está como disciplina eletiva, e o foco é realmente trazer esses relatos de experiência, né? Para abrir os horizontes deles, para a gente ver como é que o design acontece mundo afora, né? E a gente tinha esse projeto na pandemia. Sim. E agora, né, com essa retomada presencial mesmo, a gente resolveu manter, né, essa disciplina agora como disciplina eletiva, Bom. e voltando em grandiosíssimo estilo Ah, imagina. com o meu amigo famoso, que eu tanto falo, porque eu morro de falar, sabe? A povo fica achando, não é mentira dela. É mentira dela, conversa fiada. Ela é amiga nada de Sérgio Matos. Assim, Ah, para. eu sou, estudei com ele me salvou no trabalho de Carla Patrícia. Eu te salvei, foi. Trabalho de Carla Patrícia de pintar as canetinhas. Tu lembra que eu fui Gente, fazendo no computador? a gente já dividiu muita pipoca caritó. Muita.
Muita pipoca Carentó. E aqueles din-din mancha-pulmão, não sei se tu lembra. Esse era o que a gente conseguia. Era o que tínhamos, né? Dindim, mancha-pulmão e pipoca Carentó. E aí, enfim. Mas eu sempre lembro com muito carinho, amigo, de verdade. Assim, Também. que a gente passou. Lembro de vários momentos, assim, que para mim foram bem marcantes, né? Que eu lembro, assim, do começo, né? Daquele evento que Belo fazia lá no shopping, né? Lembro demais. Que era o Paraíba Mostra Design. Sim. E Sérgio sempre, minha gente, se destacava. Todo mundo. Era. Assim, a gente com as coisas assim, Opa, né? que prazer aí, professor Eduardo. Eu convidei ele! Desculpe aí, Sérgio, eu estava me bananado, eu não estava conseguindo ouvir nada. Agora que eu vi o link. Seja bem-vindo, professor. Que prazer, professor. Um dos grandes professores que a gente teve. Demais, demais. É um prazer estar reunindo essa galera maravilhosa, essa galera fina do design brasileiro. E aí, como eu estava falando, essa disciplina, né, agora a gente estamos com os alunos da disciplina, né, mas também a gente abriu o convite aí para geral, porque eu acho que é uma fala, assim, muito importante para que amplie realmente os horizontes deles, né, com os relatos de experiência e tal. E eu acho que vai ser um ponto de luz, né, aí para muitos, porque às vezes eu vou ser bem sincera, amigo. Aqui a gente tem um curso que eu acho uma riqueza, sabe? Aqui a gente tem 3 ênfases do design. A gente tem o design gráfico, o design de produto e o design de interiores. Então, o aluno formado aqui na UFAL, ele sai aí habilitado nessas 3 ênfases, né? Diferente da gente que é Baxter na veia, né? Verdade. Total. E eles não, eles têm essa visão mais ampla e tal, e acaba que muitos deles aqui, eu sinto que não tem essa visão mais próxima do design de produto, sabe? Como o designer de produto ele pode atuar e como ele pode realmente ganhar o mundo, né? Até porque aqui a gente não tem muitas indústrias e tal, enfim, mas eu acho que seria um aspecto bem importante, né? Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que tu falasse um pouquinho da trajetória, né? Desde lá do estudante que a gente dividia a Carentó, até o Sérgio Matos de hoje, né? Bom, vou ver se eu consigo fazer um resumo aqui dessa história toda. Bom, eu estudei, né, com a Juliana lá na UFCG, e que, sem puxar sardinha para o nosso lado, eu acho que é um dos melhores cursos que tem aqui pelo país também. Vejo a grade de outros currículos de outras universidades, e a gente não deve nada a nenhuma outra, né? Até fiz uma tentativa de estudo fora, achando que ia ver coisas maravilhosas, eu ia aprender. Eu estava aprendendo coisas que eu já tinha aprendido no primeiro, segundo semestre lá de Campina Grande. Eu falei, tá ouvindo lá? Era por isso, por isso que eu vim. Não. E eu acho que estudar na Paraíba, né, eu sou do Mato Grosso e fui para Paraíba para fazer design. E estudar na Paraíba acho que foi um grande aprendizado e um grande presente para mim também, né? Eu hoje, tudo que eu faço, tudo que eu consegui dentro do design, inclusive, né, e isso é um fator bem importante, inclusive a minha identidade, né, dentro do design, foi a Paraíba que me deu, né? E isso eu trago para tudo. E muita gente até acha que eu sou da Paraíba. Portanto, todo mundo que chega aqui, quando eu falo que depois de muito tempo que eu falo que sou do Mato Grosso, eles falam, mas você não é da Paraíba, né? Todo mundo acha que eu sou de lá. Justamente por isso, porque eu carrego muito do que eu aprendi lá, né? E o que quando a gente estuda, a gente olha muito para fora. Não sei hoje como estão as universidades. Claro que a informação mudou muito, né? A informação chega muito mais fácil
hoje em dia do que para nós naquela época. Uhum. Então, todas as nossas pesquisas era baseada em biblioteca, que a gente ia nos livros que a gente encontrava dentro da biblioteca. Os poucos E que tinham, né, amigo? verdade. E essa informação que a gente tinha sobre design era mais sobre design europeu, design escandinavo, Bauhaus, o industrial, né? Muito dessa identidade de outros lugares, identidade de fora. E isso um pouco que me incomodava, né? Porque falava muito pouco sobre design e identidade brasileira. Lógico que a gente, na época, aprendeu sobre os grandes mestres do design, né? A gente teve pessoas incríveis, Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, né? O pessoal da indústria também, né? Então, eu acho que tivemos muita gente assim, mas a gente falava muito pouco sobre isso. A gente falava muito mais sobre essa grande indústria do design, e isso acabava influenciando, com certeza, no que a gente fazia. E eu me lembro, e eu pego os meus desenhos, às vezes, da época, e eles tinham muito essa cara do design europeu. Era feito de plástico, de corte a laser, coisas assim, né? E era uma realidade, talvez, um pouco longe da nossa, mas era o nosso sonho, né? De desenhar para essas grandes indústrias, é, e a gente não conseguia, né? Sabe que era mais difícil, que era muito mais difícil. E a gente tentava desenhar igual a eles, mais ou menos assim, para tentar fazer o que era bom do design, que a gente imaginava que era bom do design, né? É verdade. E, e eu só me toquei de que a gente tem tanta coisa para trabalhar no Brasil, né? E principalmente aí na Paraíba. Como eu fui para Paraíba, eu cheguei meio com esse olhar de gente de fora, de turista, né? Que não era turista que eu estava vivendo, mas um olhar meio de turista mesmo, de tudo que você olhar, você se encanta, você acha diferente, a cultura eu achei incrível, assim, né? O Mato Grosso é um estado jovem, considerado jovem, mas a cultura do Nordeste era muito forte, então isso me encantava. Eu ia para a feira de Campina Grande, era um mundo aquilo para mim, ainda é, né? Ainda é. É. E eu acho que para as pessoas de Campina Grande, como já fazia parte do dia a dia delas, talvez elas não vissem todo esse encanto que eu vi na Paraíba, assim, sabe? Porque o que é do cotidiano talvez passe despercebido para a gente, né? Assim como o Mato Grosso, para mim, até hoje eu fiz acho, pouquíssima, uma ou duas peças que remete a alguma cultura do Mato Grosso. O resto, grande maioria, foi baseada no Nordeste, principalmente na feira de Campina Grande, né? E aí, hoje a gente ainda produz peças que são feitas, que a gente compra ali na feira, colher de pau, cinta de cavalo, que é produzida lá. Então, a gente ainda usa bastante disso lá. E usa muito dessas referências lá da feira. Com fotos mesmo que eu tirava dentro da feira, já inspirou produtos, cestos empilhados na feira de Campina Grande, inspirou cadeira, que tem uma cadeira chamada Cariri, que foi inspirada nisso. Então tem muita coisa dali, né? E eu vim me tocar disso, de que a gente é tão forte na identidade, e aí precisou eu ir lá fora e ver que o que eu fazia, que eu estava fazendo, tentando fazer algo parecido a eles, eu não ia conseguir destaque em qualquer lugar que eu fosse. Né? Porque já existe gente que faz isso. É mais do né? mesmo, né, amigo? Mais o mesmo. E, bom, queria trabalhar com design, design é o meu sonho, né? Bati em várias portas de empresas no Brasil, para desenhar, para mostrar o que eu tinha de trabalho, né? E com certeza, naquela época, a gente está falando antes de 2010, a realidade do design brasileiro era completamente diferente. Eu falo muito desse mercado que eu atuo, né? Que é o mercado de decoração, o mercado de objetos e tudo isso. Então, naquela época, antes de 2010, pouquíssimas empresas trabalhavam com design brasileiro. E quando trabalhava com design brasileiro, as empresas escondiam o designer.
né? Não queriam falar que era o design. Era brasileiro, porque senão perdia o glamour, né? Exatamente. Então, a gente tinha uma indústria muito forte da cópia, que aí iam para esse Salão do Móvel de Milão, iam para outras feiras internacionais e replicavam aqui no Brasil. Então, essa era a indústria do mobiliário no Brasil. Então, eu não conseguia entrar dentro dessa indústria, mas eu tinha o sonho de trabalhar com design de todo jeito, né? E precisava trabalhar, porque eu tinha abandonado minha profissão de bancário, né? Lá do Mato Eu Grosso. lembro disso. E eu não tinha outra opção. Era isso, tinha que estar certo nisso. Era tudo ou nada. Exato. E eu comecei realmente do nada mesmo, porque eu morava de favor até na casa de uma amiga, aí em Campina Grande, que é a Anne, né? E então eu comecei a produzir as primeiras peças, que foram os banquinhos, né? Eu mesmo fazia a trama. Então, como eu estava em Campina Grande, eu falei, vou olhar o que a gente tem aqui no entorno de material que eu posso usar para produzir o que eu quero. Uhum. Em 2010, a indústria não trabalhava com corda ainda, essas corda náutica, tudo que tem hoje, tudo de área externa envolve corda. Naquela época era fibra natural ou imitação da fibra natural que era feita de plástico. Isso, aqueles macarrões, né? Isso. De macarrão. Exato. 2009, por aí, 2008, eu fui na indústria aí de Campina Grande que produzia as redes, né, de dormir mesmo. A de São Bento, né? A de São Bento, eu fui primeiro na da Nora, não lembro como que era o nome da empresa dela, e ela tinha esses fios de algodão colorido, que eu já achava super bacana, né, pela história toda dele, desde já nascer colorido e tudo, né, das modificações lá da Embrapa, por ser algo desenvolvido ali em Campina Grande, eu já achava super bacana isso também. E aí eu comecei a fazer esses banquinhos, essas tramas. Então, não consegui entrar na grande indústria porque quem eu fui buscar? Os pequenos produtores. Era uma coisa mais artesanal, né? Exato. Assim, então, feito à mão em pequena escala. Exatamente. E aí eu fui buscar o serralheiro, que trabalhava no fundo da casa dele, né? Eu fazia as tramas, pintava e fazia as tramas das peças. E são essas pessoas que eu comecei a trabalhar lá, né? E o artesão, depois eu encontrei um artesão que foi até indicado pela Nora lá que produzia as redes, né? Um artesão que fazia aquele beiral das redes, né? Feito com macramê, que é o seu Geraldo, a varanda. Seu Geraldo e Dona Francisca. E são essas pessoas que trabalham comigo desde essa época, legal, né? 12 anos atrás. Então, é o mesmo serralheiro, é o mesmo artesão, né? Então, são essas pessoas que foram crescendo com a gente, o estúdio foi crescendo, eles foram juntos com a gente, né? Então, isso é bacana dessa história, ter pessoas também que começaram do nada, como eu, né? Então, as peças da gente começaram a ser bem particular, assim, diferentes também, mas muito pela mão de cada artesão, pela mão de cada serralheiro, né? Todas essas peças mais difíceis, que a gente tem peças dificílimas de produzir, eu não conseguiria produzir, quer dizer, já ofereci para outras indústrias grandes, que têm capacidade enorme, e eles não conseguiam produzir igual o serralheiro que faz aí em Campina Grande. Eles não conseguiam fazer a mesma curva, levava muito tempo, eles não queriam. Então, essas pessoas topavam esses desafios comigo, né? Podia aparecer lá com a coisa mais absurda e eles embarcava junto. Exato, estão dispostos a fazer. Teve até um caso de uma indústria que produziam as bases dos banquinhos para mim, e eu levei uma poltrona chamada balão para eles produzirem. Só que eu já sabia que ele ia, só pelo desenho ele ia dizer não, ia ter dificuldade, então eu montei essa cadeira toda, né, montei lá no estúdio com o Renan, também que é lá da universidade, toda no alumínio, nesses alumínios que fazem essas antenas, cama de peixe.
Eita, fez um modelo, né? Isso, ó, tá vendo as aulas do professor Eduardo que Viado. serviu Não, pra eu lembrei caramba? agora. Meu Deus do céu. Olha tuas aulas aí. É verdade, eu fui monitor do ADO por muito, muito tempo, né? Eu só Então, aperreava mesmo. Eu fui orientando de TCC dele, eu só aperreava mesmo. Hein, Ado? Com certeza. Bons alunos. Olha, eu tenho que dar exemplo, né, professor? Agora eu tenho que dar exemplo para o menino. Ai, meu Deus. Eu não esqueço nunca que ele mandava a gente fazer os objetos em grandes escalas. Tu lembra dessa aula? Meu Deus. Ado. telefone gigante, Telefone umas coisas. gigante. O meu relógio gigante. Mas olha aí, tá vendo, alunos, como isso é importante para o processo, depois, quando vocês forem profissionais, né, ricos, famosos, de sucesso, né, vão Então, lembrar da gente falando, olha, faça um modelo físico, tem que fazer, tem que produzir, tem que mocap. prototipar, tem que fazer o dirty prototype, tem que fazer aqui, tem que botar a mão na massa. O menino não quer, não, mas Não, eu tinha que sair fiel, é, igual, feito na mesma tinta, colocava marquinha, tudo igual. tudo Então, certo. isso foi Eu um dou grande aprendizado. demais. Eu dou a disciplina hoje de modelos físicos, né? Meninas É, são muito boazinhas. Para ver de Abdon em Ada. Não podia ter um defeito, ele ia com escalímetro lá, me disse, estava certo. Isso foi Então, gente, algo, né, que a gente experimentou juntos, né, vocês particularmente, e é fundamental, né, que a gente possa visualizar, né, o produto que a gente com está certeza. pensando que está só no papel, né? exato. E isso serve para a gente até hoje, professor, que É no demais. estúdio principalmente, Sim. né? A gente usa demais o mockup, o modelo, né, para estruturar as peças, para ver se vai funcionar, para ver se vai ter conforto, né? Lógico que hoje a gente tem 3D, facilita para caramba, mas para a gente, para eu convencer quem vai produzir para mim, ainda mais se é um serralheiro, né, que ele não tem uma máquina, sei lá, com uma tecnologia maior para fazer tudo isso, eu tenho que fazer modelo, tenho que fazer mockup, e aí ele faz em cima daquilo. E a gente faz Gente, ainda hoje. vocês estão ouvindo, alunos? E Minha gente, muitas vezes Estamos ouvindo. é interessante o que o Sérgio falou agora, porque boa parte dessas pessoas elas não leem desenho técnico. não, Uhum, não tem exato. essa Ele é cultura. essencial, né? É isso. Não, A gente tem essa dificuldade também de alguns não ler o desenho técnico. O Renan vai para acompanhar, mas a gente, quando tem essa dificuldade, a gente já faz um modelinho, né? uhum. Faz um modelo com papelão mesmo, com fio, com o que encontrar, a gente tenta armar pelo menos uma estrutura semelhante ao que a gente quer. E eu acho assim fundamental a gente ter essa forma de trabalhar, né, assim até mais participativa e de entender o processo produtivo e quem vai produzir para a gente conseguir conversar numa mesma língua, né? Porque Claro. não adianta de nada a gente chegar com uma coisa lá super difícil de ser lida e a pessoa que vai produzir não entender o que a gente está querendo, né? Então, eu acho que é um dos aspectos muito ricos do design, é essa capacidade que a gente também tem de transformar, né, as informações de forma que todo mundo consiga entender e a gente obtenha esse resultado final, né, do jeito que a gente pensou, também junto com as pessoas, que é outro aspecto que eu acho, assim, fantástico, Sérgio, o seu trabalho. As consultorias e intervenções que você faz, né, com as artesãs e algumas comunidades, né? Eu vi em vários momentos você falando assim, eu sou coautor. E eu achei isso muito bacana, sabe? Porque é justamente isso que eu procuro pregar aqui, sabe? A Sim, gente não é o dono do conhecimento, né, para saber de tudo e chegar e dizer, faz assim. Não, a gente constrói junto, né? Isso é uma verdade. coisa que eu tento deixar aqui, assim, plantar essa semente aqui para que esses jovens designers, quando forem aí para o mercado de trabalho, trabalharem dessa forma. Eu vejo muito isso no teu trabalho. Eu acho fantástico. Então, esse trabalho de consultoria, para mim, assim, é o mais gratificante que tem. Não é das cadeiras, não é disso. Porque esse meu trabalho não é algo superficial. Lógico, a gente vai, não vou dizer que tudo que a gente faz aqui é um objeto de decoração, é uma cadeira bonita, é algo assim que vai enfeitar um lugar, que vai deixar um lugar mais bonito, que vai, né, proporcionar, Uhum. né?
mas vai proporcionar status para as pessoas, tem tudo isso. Mas esse trabalho das consultorias, né, ele desenvolve vidas, famílias se desenvolvem através desse trabalho, né? Então, eu comecei esse trabalho em 2012, trabalhando com comunidades. A primeira vez foi aí no Museu do Homem do Nordeste, no Recife, com jovens artesãos. Uhum. Esses jovens até hoje produzem essas peças, né? Eles vivem disso, vivem da produção desse artesanato, né? Então, é tão bacana, quando eu vou, eu trabalho muito no Amazonas, com Uhum. comunidades indígenas, bastante. Fantástico. E Olha, eu vou ser e é um bem sonho. séria aqui, mas eu vejo aquelas peças, aí assim, eu fico me dizendo, eu quero um Sérgio Matos para mim, uma peça. Meu Deus, objeto de desejo. Amigo, se eu te encontrasse no Parque do Povo, lá quando a gente era jovem e bonito, né, que eu lembro que tu morava no Parque do Povo, e eu te dissesse, olha, um dia eu vou cobiçar uma peça. Não só eu, mas muita gente. Olha, hoje, antes da aula, que eu dei uma aula antes, né, agora, de design de serviços. E aí, os alunos estavam sabendo que a gente ia ter esse bate-papo, e aí já chegaram na aula. Ah, professora, eu estou sabendo que vai ter um sorteio de uma cadeira Sérgio Matos. Meu filho, se fosse ter, eu já ia boicotar esse sorteio, porque ia ser minha. Entendeu? Porque, merecido. então, assim, a pessoa tem a vontade da vida de ter uma cadeira. Tu já imaginou isso na tua vida? Me diz aí. Não sei. Você sabe que é uma coisa interessante isso de você produzir as peças, né? Eu sei que é até estranho isso, um designer tá falando isso, mas essas peças, né, e muita gente imagina a casa do Sérgio deve ser Cheia. Sérgio Matos, cheio de Sérgio Matos. Gente, eu não tenho nenhuma peça minha em casa, nenhuma. Sério, amigo? Não. O povo E já sei. As visitas chegam aí e levam. Vou te visitar. Meu apartamento é um ovo, por isso. Mas na Paraíba, por exemplo, tem, né, que minha família mora aí, eu tenho uma outra peça, mas é aquele protótipo que deu errado, aquela cadeira que tá manca, que tá torta. Eu tenho essas, né? Não, nem eu tenho. Então, e a gente tem peças que o custo dela é muito alto. Então, eu mesmo falo, eu não posso arcar com o custo de eu ter uma peça dessa para mim, entendeu? Tem isso também. Até tenho aqui na loja, mas tem para vender, assim, não é que é minha. E se eu tivesse em casa também, aparecesse alguém que quisesse comprar, eu venderia na hora também. Pode levar. Desapego total. Desapego total, assim. Porque muita gente tem ciúme dos trabalhos, né? Eu vejo. Meu filho, se eu tivesse uma cadeira sua, eu não deixava ninguém sentar. Nem um menino meu ia encostar. Eu ia, sei lá, objeto assim. Um altar. Eu tenho uma cliente de Recife que ela comprou uma para casa dela, uma poltrona, e ela falou assim: esse aqui nem meu marido vai sentar, porque ele é gordo. Esse aí não ia sentar, não. Ela falando isso, ele vai estragar a minha cadeira. Não, mas sabe que isso é um ponto também, isso eu já volto a falar das consultorias, mas sim. Isso das cadeiras que a gente projeta imaginando o uso dela, né? É difícil você acertar isso, sabe? E às vezes você acredita num produto e esse produto nem vai adiante e o que você menos acredita vai. E as peças que você imagina que vai compor toda a casa, por exemplo, tem uma cadeira chamada Cobra Coral. E quando eu imaginei, eu fiz ela, eu falei, bom, eu pelo menos vou vender 4 dessas cadeiras, né? Porque no mínimo uma mesa com 4 pessoas. A gente só vende de uma peça. E ela virou, na casa que a gente vende, ela é o objeto de destaque. E às vezes não é nem para sentar. As pessoas colocam um livro em cima, né? Não senta, a plaquinha, não senta. Por favor, não sentar. Não, eu não entendo. Eu então coloca no fundo do corredor. Lógico, para mim seria bacana se ela enchesse uma mesa com 12 cadeiras dessas assim, mas não vai. Então a peça virou como mais um objeto de arte ou algo assim. Não sei. Só que ela é para sentar, ela tem conforto para sentar, tem tudo isso. Então, eu sou meio frustrado com isso.
É verdade. Ah, sim, mas lá E, nas consultorias, me conta. então, as consultorias no Amazonas, eu comecei em 2014, um Hum, convite do Sebrae. E eu já tinha feito alguns trabalhos de consultoria na Paraíba, só que essa da Paraíba e do Recife que eu tinha feito eram coisas coloridas, com as coisas que eu já estava fazendo, né? uhum, É, no Amazonas, quando me chamaram, a diretora do Sebrae ainda falou assim: Sérgio, eu queria que você fizesse como essas peças que você tem feito, coloridas, né, tal, dentro dessas comunidades. hum, E quando eu cheguei para fazer quando eu realmente assinei o contrato para fazer isso, eu fui buscar informação sobre os trabalhos de outros designers dentro de comunidades indígenas, uhum, né? E alguns foram assim, bem desastrosos. Tem até um artigo muito. da Adélia Borges, né, Sim, falando sobre esse tipo de interferência dentro de comunidades indígenas. Então, a gente está falando. muita intervenção que dá errado. Quando eu estava no mestrado, né, eu inclusive fiz muitos estudos, porque o pessoal vem e quer fazer muito uma coisa top-down, né? Eu, designer, aqui no meu ar-condicionado, eu crio um negócio e eu quero botar o povo para fazer. E o povo não está afim de fazer, de modificar aquela trama que ele faz há anos, porque descaracteriza a arte E dele. às vezes entram de uma forma errada dentro dessas comunidades, como imposição, né? Exatamente. Você vai Total. fazer, Vai você fazer que vai assim. produzir. Não, gente, não funciona. Não. Nenhum lugar, Não nenhuma vai para comunidade isso frente, não funciona. elas não aceitam, eles, todos, né, não Claro, pô. aceitam, porque aquilo não faz parte do repertório deles, do Então, histórico, das raízes. a gente tem que entrar dentro das comunidades de igual para igual, né? Exatamente. Nós somos, eu venho com o meu conhecimento e eu vou juntar com o conhecimento delas, das artesãs, de Muitas quem vezes for. a gente aprende mais do que a gente dá, né? Muito mais, mas Muito mais, muito. A muito gente mais, infinito. faz. Eu também trabalhei para o Sebrae há alguns anos com algumas comunidades produtoras. Menina, o que eu aprendi, olha, eu levo para a vida. Eu acho que eu não Também. ensinei foi nada, mas aprender, eu aprendi muito. Por isso que eu falo que é o trabalho que eu mais me sinto gratificante, que eu acho que é mais gratificante para mim, assim. Uhum. Por tudo isso, pelas vivências, pelas histórias, pelas Muito pessoas bom. que eu conheci. E, assim, incrível. Eu tive o privilégio, eu fui privilégio de poder entrar dentro dessas comunidades, delas poderem me contar suas histórias, delas poderem dividir comigo o conhecimento, que não é conhecimento só de artesanato, é conhecimento de vida, é conhecimento de, sei lá, de espiritual, de tudo que você imaginar que eu já passei nesses 10 anos de trabalho no Amazonas, mais ou menos, quase Uhum. 10 anos. E dentro dessas comunidades a gente tem que entrar, eu falei de igual para igual, Sim. e respeitando muito, né, o que você tinha dito aí, respeitando muito, mas muito mesmo, a identidade de cada lugar. Quando o Sebrae me falou desses negócios coloridos, eu fui ler tudo isso, Uhum. eu falei para eles, não pode ser assim. Então, o que a gente vai fazer? Eu passo uma semana em cada comunidade dessas que eu vou trabalhar, conversando, escutando, vendo que tipo de trama, vendo que tipo de material, que tipo de... E às vezes, as comunidades que eu ia trabalhar eram diferentes etnias, não era só uma. Eita. E aí eu fui aprendendo com elas Uhum. também. Então, eu não podia usar a identidade de uma etnia para fazer um produto para outra, né? Que aí ia dar conflito. Uhum. Então, no início elas não queriam conversar comigo porque passaram diversos outros consultores por lá, que era essa questão da imposição, Sim, sim. né? E aí só extraíam isso, levava a identidade delas, criavam produtos e faziam para fora. Então, Uhum. elas Elas estavam estão muito saturadas, né? demais, elas E estavam acontece, super pé acontece atrás. muito. Isso, assim, aqui, né, eu posso fazer um contraponto com uma disciplina que a gente tem agora, né, está curricularizada, que são ações de extensão, né? E as comunidades, de uma forma geral, né, até um aluno falou, só lembro de ACE. ACE são nossas atividades curriculares de extensão.
As comunidades estão saturadas do povo ir lá e só pergunta, extrai, tira foto e filma e não sei o quê, e atrapalha o trabalho deles todos e não chega lá para dar um retorno. Nem um retorno, né? E não faz um trabalho de construção social, de uma parceria, de falar de igual para igual, numa linguagem, né, que seja comum a todos. E isso é muito rico para o processo de design, né? A gente não consegue fazer sem isso, sabe? Então, isso é um pensamento que a gente tem que disseminar, porque tem muita gente ainda hoje que faz dessa forma, sabe? Chega lá, só puxa e não devolve nada, né? Então, as comunidades realmente estão saturadas, né? Demais. E isso é um processo de conquista que você tem com cada comunidade que você vai trabalhar, né? Até elas acreditarem no que você vai fazer, né? E você realmente tá ali para benefício da comunidade, não do designer, não da instituição que te contratou. Né? No contrato que eu faço com o Sebrae, os produtos eles não pertencem a mim, não pertencem ao Sebrae, né? O produto pertence à comunidade, cada produto desse. Então, elas vão comercializar da maneira que elas quiserem, a gente não interfere, elas distribuem para quem quiser, né? Preço, né? Eu sou um dos consultores que está nesse projeto. Existem vários outros que vai ensinar empreendedorismo, que vai ensinar a tirar nota fiscal, rede social, foto, né? Tudo isso entra, né, depois. A Juscelma, que estudou com a gente lá, é uma desbravadora assim, do Amazonas. A Juscelma, ela entrou muito Eu lembro, Juscelma, eu estagiei com ela quando eu fazia lá na Rede Paraíba Design, com Paulo. Eu estagiei com Juscelma. Foi, ela trabalhou lá muito tempo. Ela está lá no Amazonas? Então, ela teve até o ano passado e voltou agora para João Pessoa. Mas ela é uma das consultoras assim, que conhece todas as comunidades, né? E foi ela, né, que falou do meu trabalho lá e ela que me levou. Então, eu vou seguindo a Joselma lá. Ela passou por uma comunidade, eu vou e faço... Então, nesse trabalho dessa uma semana que eu passava com elas, com as comunidades, conversando, escutando, né? E aí eu pedia para elas fazerem um desenho de cada etnia, mas no fim elas não queriam fazer porque estavam com receio de tudo isso. Então, o que eu defini com o Sebrae? A gente não, em cada comunidade dessa, a gente não vai mudar o material que elas já usam, a gente não vai mudar a técnica que elas já têm, né? Para manter a identidade de cada local. E todo o conceito que a gente desenvolver tem que ter a ver com esse lugar, né? Então, já que eu não posso, estou trabalhando com 5 etnias, se é uma etnia só, eu tento usar a identidade dessa etnia. Mas se são várias, a gente vai buscar o que é comum para elas. Então, a gente vai para a floresta, buscar forma nas folhas, buscar forma nos cestos que eles usam, que são iguais. Então, a gente vai buscando... Um repertório além delas, né? Para elas se identificarem. É um processo de valorização através da identificação com o ambiente também, né? Exatamente, Ju. E a gente chega nessas comunidades, quando eu cheguei, lá em 2014, a autoestima delas é tão baixa, porque eu perguntava para umas assim, você é de qual etnia? Daí ela falou, professor, eu já moro há 10 anos aqui na cidade e não sou mais indígena. Com vergonha do que era. Deus. Porque existe muito preconceito, né? Você vai nas cidades lá no Amazonas, lógico, são cidades pequenas, todo mundo tem feições indígenas, né? São descendentes de indígenas, mas já moram algum tempo na cidade. Então eles têm muito preconceito quando as pessoas vêm das comunidades, quando elas chegam nas comunidades. Então por isso que elas não querem dizer que são indígenas. Então sofrem bullying na escola, as crianças não querem ir para a escola por isso. Então existe todo esse processo. Então a gente fez nesse trabalho com o Sebrae um resgate dessa identidade delas, só que para valorizar, para elas acreditarem do que o que elas fazem é lindo, né, tem valor, né, a gente precisou tirar elas desse local, de onde elas que ninguém valoriza. É um processo de reconstrução da valorização através do trabalho que elas fazem, né? Exatamente. E aí a gente, alguns desses artesãos, a maioria deles, eles trocavam, artesanato para eles era uma moeda de troca, então trocavam por
alimento, por roupa usada, por lençol usado, né? Tem muita gente do exército lá, né? Então eles iam lá, trocavam com esse pessoal do exército por roupa usada, por comida. E, a gente falou assim, não, já que a gente vai fazer objetos de decoração, né, vamos lançar no maior mercado de decoração que tem, São Paulo. Né? Então, e vamos levar as artesãs para comercializar. Né? E aí o Sebrae fez uma feira, né, participou de uma feira de decoração aqui, chama Paralela, e eu tinha trabalhado com 2 comunidades, São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, que é São Gabriel da Cachoeira lá na cabeça do cachorro, a cidade mais indígena do país. Né? Bem pertinho. 5 dias de barco para chegar, vai. Jesus Cristo. Mas é uma experiência incrível, assim. E aí a gente levou, desenvolvemos essa coleção inspiradas na natureza, inspirada na Vitória Régia. Elas me apresentaram uma folha em São Gabriel da Cachoeira, que a gente conhece como costela de Adão, para eles é o ambé, mas o ambé serve para cobrir casa, serve para preparar alimentos, serve para fazer tecelagem, né? Então elas usam para tudo. Então a gente pegou esse conceito, que era comum para todas, e desenvolvemos essa coleção e levamos para São Paulo para lançar. No primeiro dia da feira, eu perguntei ainda para a Dinalva, que é de Barcelos, da comunidade de Barcelos, falei, Dinalva, você acha que você vai vender quanto aqui na feira? Ela falou assim, nós somos 12 mulheres, se eu vender R$3.000, tá bom, a gente já volta feliz para casa. O primeiro pedido que chegou para elas foi de 80 mil. No final da feira, elas tinham 124 mil de pedidos, né, desses produtos. Então, lógico, 12 mulheres não iam conseguir produzir isso, elas negociaram, viram quanto que podia produzir, e aí baixaram para 30 mil esse pedido, e era o que elas conseguiam. Mas essa Dinalva, ela era tão empreendedora, né? Dinalva é uma pessoa, assim, eu queria ter a Dinalva de gerente para mim. Queremos uma live com a Dinalva. Gente, convidem ela, por favor, vocês vão adorar. Já vou sair eu vou te passar. A Dinalva, amigo, porque eu já quero a Dinalva numa live. Ótimo. Já está agendado. Eu chamei a Dinalva uma vez, a gente fez era uma palestra aqui para muita gente de arquitetura, era um encontro de arquitetos. E a Dinalva veio, as pessoas ficaram encantadas com as histórias que a Dinalva tinha, com tudo que... Eu já quero foi lindo. Então, aí a Dinalva, como ela é muito empreendedora, ela sabia que tem muita gente, muitas outras artesãs, né, em várias outras comunidades que não estão nas cidades. Ela pegou a catraia dela, né, a canoinha dela, e saiu visitando essas comunidades, que é longíssimo, assim, leva dias para chegar. E ela saiu treinando essas comunidades. E aí eles forneciam essas peças para ela. Então, de 12 mulheres, hoje nós estamos... Bom, até o ano passado que eu tive lá, elas estão trabalhando, acho que 80 e tantas famílias trabalhando. Maravilha, né? Meu Deus. E o artesanato era uma função só das mulheres, né? Porque e agora, da família toda. Da família toda. Os homens estão produzindo porque é de onde vem a renda, né, do grupo. Então, elas não precisam fazer outro tipo de trabalho, elas não precisam... lógico, elas têm acompanhamento do governo com Bolsa Família, com tudo isso, mas elas se desenvolveram ao ponto de que elas hoje, se elas forem participar de uma feira em qualquer outro lugar, no Recife, aqui em São Paulo, elas têm um caixa reservado, 10% de tudo que elas vendem, elas guardam para isso, para participar de feira. Então, a Dinalva vai, a mãe dela vai para vender, chega no aeroporto aqui com vários sacos de artesanato para vender. Então, hoje elas são empreendedoras, assim, eu vejo grandes empreendedoras. E assim, ver que assim, essa reconstrução da autoestima, da valorização delas, acabou ativando uma rede de atividades enorme. Demais. Né? Porque passou de algo que estava entrando em extinção, né, talvez. Isso acontece em vários locais, né, que eu já também visitei. A renda de bilro, né? No mestrado que a gente fez lá, lembra que eu morei com Tati? Se lembro. Sabe que eu e Tati até hoje a gente disse que é minha marida, né? Porque a gente fazia tudo junto, que foi assim, Jesus.
E lá nas rendeiras de bio foi desse mesmo jeito. Tinha 5 rendeiras só e elas não queriam continuar, porque as netas diziam assim, ó, eu prefiro fazer uma unha, que eu ganho R$ 20, do que passar uma semana fazendo uma peça, que eu vou vender, nem sei se eu vou vender, mas vou vender por 15. É. Então, não tem cabimento continuar. E fazendo esse trabalho que você fez, né, a própria comunidade acaba resgatando essa valorização e ativando essa rede de atividades fantásticas. E Sim, tirando um pouco, acho que até da extinção, né, o saber fazer. verdade. Verdade. Muitas tramas, muitas técnicas vão se perdendo, né? Porque os jovens não se interessam porque não dá renda, né? Eles querem fazer outras coisas, né? Então, hoje, muita gente critica esse tipo de trabalho, né? Principalmente antropólogos, tudo isso vem. Mas eu pergunto para eles, às vezes, de que maneira que você quer deixar essas comunidades dentro da floresta, né? E a gente viu aí o caso dos Yanomamis passando fome, porque a floresta não dá estudo de alimento. O Amazonas não é cheio de frutas, de animais o tempo todo, que você acha. É difícil, né? Até tem, né? Mas não é fácil, né? Então, basicamente, a comida é peixe e farinha, né? Dentro dessas comunidades. E aí o artesanato entrou, né, como uma grande fonte de renda para elas, né? Então, isso mudou bastante dentro das comunidades. Então, comunidade que só tinha um artesão fazendo o produto, né, e hoje a gente volta lá, a comunidade toda voltou a fazer produtos também, porque isso está gerando renda, né? Os jovens começaram a se interessar também, porque como nessas cidades pequenas não tem emprego também, o artesanato é uma fonte de renda. E a gente tem casos de artesãs, né, e aí muita gente fala dessa nossa aproximação, a gente vai deixar eles de que maneira lá, né? Passando necessidades, trocando artesanato por comida. E aí, muitas dessas pessoas, por insensibilidade, pensam que uma mulher, por ela ser indígena, né, ela teria que manter as tradições dela, ficar isolada, não sei o quê. Gente, a evolução chega para todo mundo, né? A TV está aí para mostrar para eles, as cidades estão próximas das comunidades e mostram isso o tempo todo para elas. E é lógico que essas pessoas querem uma vida melhor, como eu quero uma vida melhor para mim, quando você quer uma vida melhor para o seu filho, elas querem algo mesmo, gente. Elas querem que o filho estude, ela quer, né, dar uma vida querem dignidade, né? Acho que essa é bem a palavra. E aí algumas artesãs, elas, com esse dinheiro do artesanato, elas conseguiram fazer com que os filhos fossem para Manaus, estudassem, se formassem, né? E aí eles se formam, sei lá. Teve o caso de uma das nossas artesãs, a Gilda, né? A filha dela se formou em enfermagem. E aí volta para a comunidade. Volta para a comunidade. Isso é muito bom. E na comunidade não tem assistência nenhuma, em nenhum lugar. É tudo tratamento medicinal do conhecimento deles, né? Então, faz falta médico, faz falta enfermeira. Então, agora está mudando porque os jovens estão podendo estudar e estão podendo regressar, né? E eles têm muito isso de ir e voltar pela comunidade, sabe? Ô, amigo, a gente estava falando aqui de processos, de construção, de design, de formas diferentes de atuação, né? Tem a parte que você faz aí das consultorias, né? A parte do projeto de design das peças, né? E aí eu vou resgatar a gente lá no curso, né? E a gente tinha, acho que era 7, né? Era projeto de produto, se não me falha a memória. Era um bocado. Não lembro muito, não, mas era um bocado. Ado ainda está aí, Ado. No início, Juliana, eram 9. Era 9? Vixe, minha memória. Ai, diminuindo. gente, eram 9. Acho que a gente fez 7, não foi? Que a gente pegou a mudança de grade. A gente fez 7. Misericórdia. Então, aí o povo aqui pergunta, aqui tem design de objetos, só tem um, viu, na grade nova. O povo reclama. Enfim. E a gente passou por vários professores, né? O professor Ado foi um dos nossos grandes mestres. A gente passou também pelo professor Natan, Wellington, quem mais? Belô, me lembrem aí, que eu não lembro não, mas enfim. Zezé, Helena. Não, mas... a gente teve muitos bons professores, de verdade. Muitos, é verdade.
E, assim, cada um deles, de uma certa forma, tinha uma forma de trabalhar o projeto, né? Eu lembro que Natan tinha até uma apostila, né, da metodologia. Eu tenho até hoje essa apostila dele. De vez em quando eu peço lá alguma coisa para as aulas, porque, inclusive, dou essa aula de metodologia de projeto hoje. Olha, E aí, eu lembro bem que cada professor tinha a sua forma de trabalhar, né? Tinha alguns métodos, algumas técnicas e ferramentas que utilizava aí para nos amparar aí nesse aprendizado do processo, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de como isso contribuiu, né? Esse aprendizado que você teve na academia, né? Para a tua vida profissional. Eu falo muito para os alunos, assim, e a gente tem grandes metodólogos, vamos dizer assim, né? Autores que colocam aí as suas formas de trabalhar e tal, mas na minha concepção acho que nada deve ser engessado, né? A forma de trabalhar vai depender muito do problema que você está tratando, né? E como você quer resolver. Então, tem formas várias de tratar esse projeto, você deve conhecer assim, várias ferramentas para que você consiga lidar com o problema e obter os melhores resultados, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo projetual, né? Eu sei que hoje em dia, assim, depois que a gente se forma, a gente faz mais de uma forma mais natural, mais leve do que a gente faz na academia, né? Na academia tem muito aquela coisa de você estar aprendendo, mas o que é que tu conseguiu trazer da academia para o Sérgio profissional de hoje? então, hoje para a gente a coisa parece que flui, né, naturalmente assim, e a gente vai desenvolvendo a peça. Mas para a gente chegar a isso, a gente teve que passar por todo esse aprendizado, né, por todas essas aprendizado das técnicas, né, ergonomia, parte técnica realmente dos produtos que eu tinha maior dificuldade, que era a desenvolvimento da parte técnica, né? E a gente achava, pô, você montar um projeto, né? Às vezes o projeto era uma apostila desse tamanho, com TCC, era uma coisa enorme que a gente achava assim, pô, para que vai servir isso aqui se a gente sabe, já, né? Mas isso faz parte do aprendizado para o designer, né? Para ele ter todo esse conhecimento, para depois ele usar, né, mais naturalmente, como você falou, como as coisas são. Por exemplo, a gente tinha que fazer a parte da ergonomia de uma cadeira, levantamento de toda a ergonomia, comparação, não sei o quê, né? Todos aqueles milhões de análises, né? Análise do usuário, Exato, exato. E isso serve. Eu também, mas, nossa. Olha a gente se entregando na frente de água. Não, é verdade, eu achava terrível também. Que hora que eu queria morrer. E hoje em dia eu amo e boto os alunos para fazerem. Mas, por exemplo, isso da ergonomia da cadeira, né, que eu aprendi lá nas disciplinas de projeto, hoje isso está na minha cabeça e hoje a gente sabe quando vai fazer uma poltrona, tem esse tipo de medida, tem essa inclinação, a gente vai fazer uma cadeira, tem que tipo de inclinação, quanto que tem que ter o espaldar, quanto que tem que ter de altura, né? Se a gente quer alguma coisa mais confortável, mais relaxada, Uhum. Então, isso já está na nossa cabeça por causa dos projetos. Né? Exatamente, exatamente. Que a gente acaba adquirindo, né, na academia. Sim. Eu sempre falo assim, muitas vezes a gente não está entendendo o porquê daquelas coisas naquele momento, né? De por que eu tenho que aprender tanta ferramenta? Por que eu tenho que aprender técnica? Por que eu tenho que fazer essa metodologia dessa forma? Mas aí, mais para frente, que a gente vai ver como isso é importante, né? Para a construção de todo esse repertório que, quando a gente faz com muita frequência, a gente acaba usando de forma bem natural, né? Exato, é verdade. Ô, amigo, me diz uma coisa, vamos fofocar aqui na frente de Ado. Tem alguma coisa que algum professor, assim, falou em algum momento que te marcou e que tu carregou isso para a vida? Deixa eu ver. Isso é mais difícil, deixa eu lembrar aqui. Eu lembro. Claro, ele tá aqui ouvindo, eu posso falar dele. Eu lembro que quando eu estava fazendo o TCC, né, eu muito desesperada, que eu fiz na época, não sei se você lembra, na época estava o auge desse negócio de quiosque de remanufatura de cartucho de impressora. Minha gente, eu entrego a minha idade aqui. Lembro. Véia. Eu lembro disso. Lembra? Tu lembra que eu levei o boneco de Roguinha para a apresentação? Lembro.
E aí eu desesperada com essa história, justamente da metodologia, né? Porque eu queria, tipo, quase fazer Baxter. Ai, meu Deus, que eu tenho que fazer assim, não sei o quê, e querendo encaixar as coisas onde não se encaixavam. E a Yado me falou isso, Juliana, pelo amor de Deus, né? Você tem que fazer as coisas de acordo com a necessidade do projeto, né? Eu acho que eu tinha isso muito de uma coisa engessada até esse momento. Não sei nem se eu já disse isso errado. Mas até esse momento eu tinha isso assim, não, tem que ser assim, muito metódica, né? Ai, tem que fazer. Tarará, tarará. E aí, nesse momento, deu uma desconstruída, sabe? Assim, meu Deus, eu posso fazer de uma forma que eu consiga ir adequando o que eu preciso para o projeto. Porque eu lembro que a gente. Ado me passou o contato do proprietário de uma empresa. Tu lembra, Ado, disso? Foi Edgen, se não me engano, foi que tinha ali uma empresa no centro até, que fazia. Isso. Pronto, a gente fez levantamento lá e tudo, né? Foi, e ele era tipo um professor Pardal, não era? Era. O dono da empresa. Era Edgen o nome dele. Era, e ele, tipo, ele já tinha uma ideia, assim, do que é que ele pensava e tal. E aí teve outro aprendizado grande nesse momento, que foi justamente essa questão de você ir de igual para igual, de você chegar no ambiente e você ser um facilitador, e não uma pessoa que vai impor nada, né? E eu lembro que eu tinha na minha cabeça como é que eu achava que devia ser o projeto. E aí foi a Ado que me levou lá, né? Eu, muito estudante, cheguei lá, né? Já com aquele monte de ideia na cabeça, e o cara, não, mas olha, tem essa máquina que faz isso e faz... E ele já tinha meio que um projeto da cabeça dele pronto. Aí eu disse, meu Deus! Aí eu, Ado, socorro! E agora? O que é que eu faço? E as metodologias. Do socorro, me ajuda. O homem quer de um jeito, eu estou pensando de outro. E aí foi nesse momento mesmo, não, mas vamos fazendo assim, vamos construindo, e você pode adequar algumas coisas que ele pensa, mas claro que unindo com o conhecimento que você tem e o que você pensou. E assim foi feito. E eu lembro que no dia da apresentação do TCC, ele foi para a apresentação. Uau! Exatamente. O dono da empresa, menino, não estava nervosa, não, estava a gota serena. Mas no final, assim, a proposta foi legal, justamente porque ele se reconheceu ali, porque ele, como dono da empresa, ele sabia de todos os problemas, né, que estava rolando. Eu não, eu era um agente externo ali. Mas, assim, essa construção é muito legal. E é uma coisa que eu levo para a vida, até hoje, e passo para os alunos, né, porque calhei de ser professora. Coisa participativa, né, Gil? Verdade. Sim. Não, isso de ser participativo eu acho bacana, acho que precisa em cada projeto que a gente faz, eu faço para a empresa, porque não pode ser só a nossa visão, né? Então, eu estou desenhando para uma empresa aqui, eu vou juntar a minha visão, a minha identidade com a identidade deles, né? Ou com a técnica deles, ou algo assim. Então, tem que ser de igual, não pode ser a gente falar, não vamos fazer isso porque não é a minha identidade, porque não é o que meu perfil, não sei, não existe. Eu acho que isso é muito rico, sabe? Assim, o designer que tem essa visão. E, assim, da turma da gente, eu vejo, tem várias pessoas, né, profissionais, assim, hoje em dia, eu acho que culpa dos nossos professores, né? Mas que a gente tem muito essa mentalidade de não chegar impondo nada, né? De chegar e construir junto, né? Cada um em sua área, né? A gente temos colegas espalhados aí em todo canto do mundo, né? Verdade. Muita gente mesmo. Muita gente boa. Tinha um projeto, não vou lembrar de quem era, que tinha todo esse que falava justamente dessa aproximação, não sei qual era o professor, não sei se era Helena, sobre essa aproximação com comunidades ou com empresas, né? De que maneira que a gente, né, teria que tratar isso. E isso também deu uma contribuição legal para a gente, né? Muito bom. Muito Sim. bom mesmo. Deixa eu te dizer mais. E assim, com relação à carreira, né? Eu acho que eu tô falando uma informação errada para os meninos quando eu falo do meu amigo famoso. Eu sempre falo que eu me lembro muito claramente, eu até falei no começo da nossa conversa, da exposição que o Belô fazia lá no shopping. Era Paraíba Mostra Design, não era? Acho que era Paraíba Mostra Design, era o nome. E eu lembro claramente de tu expondo um banco
e eu acho que foi um dos primeiros trabalhos teus nesse shopping. Isso, Então, a gente estava estudando ainda? a gente estava estudando ainda. E tu fez um projeto. E eu lembro que no dia que tu colocou lá, tipo, veio um monte de gente para cima para ver. E eu lembro você falando lá. E eu sempre falo, só acho que aquele foi o primeiro projeto, assim, autoral, que começou a expandir essa visão de Sérgio para essa linha que ele segue, né, até hoje. Teve um banquinho chamado Yanomami, É esse mesmo, que esse que eu era, falo. que era dessa época da universidade que eu fiz, né? E acho que foi esse que foi exposto lá. Ah, os meninos já colocaram aqui no chat, o Yanomami. Foi o Pois, primeiro projeto que eu... Acho que o primeiro prêmio que eu ganhei foi com esse banquinho. sim. E acho que ele foi abrindo um monte de outras portas. Mas isso depois de muito tempo também, né? Porque eu me formei em 2005. Uhum. Mas às vezes, para a gente encontrar o nosso caminho dentro do design, leva algum tempo também. Porque eu entrei no design imaginando que eu ia fazer... Porque eu quase terminei um curso de publicidade e marketing no Mato Grosso. Então eu fui para o design achando que eu ia fazer embalagem. Então eu comprei aqueles livros sobre embalagem para aprender sobre embalagem. Era Aí esse meu chegou lá em foco. Campinas só produto. Foi. Aí eu cheguei em Campinas era o produto, né? E foi bacana, né? Porque o produto para mim foi, eu acho que se eu tivesse enveredado pela embalagem, existe um mercado muito grande, bem competitivo também aí, né? E não sei se eu conseguiria ter essa identidade, né, do estúdio que existe hoje em uma outra área. Talvez, Massa não sei demais. se conseguiria, né? E eu acho assim que todo mundo passa por isso, assim, né? De se encontrar, né? Sim. E tem alguns passos que são decisivos nesse processo, né? Tu lembra, assim, de passos importantes, assim, momentos marcantes na tua vida, que diz, não, estou pelo caminho certo, ou então não estou, vou por aqui, para dar esse boom, né? Que Não, tá. eu tive muita sorte também dentro disso tudo, né? Porque eu me formei em 2005, mas o meu estúdio só vim abrir em 2010. Uhum, E eu só comecei a produzir as peças em 2010. Mas eu saí do curso assim um pouco perdido. Eu trabalhava numa indústria de embalagem, né? Era supervisor de produção, coisas assim. uhum, Quase não fazia praticamente nada dessa parte de design, mas tinha muito do industrial que a gente empreendeu dentro do design, né? uhum, Mas eu tive muita sorte porque nesse período que eu fui tentar estudar lá na Itália, né? Tentar porque eu fui e voltei porque não consegui bolsa de estudos, né? Nessa época não tinha trabalho lá e tudo isso, então eu peguei o meu currículo e eu tinha um portfólio pequeno dos produtos que eu tinha desenvolvido dentro da universidade, né, É uma coisa importante, gente, que está assistindo, é essa questão de você ter o portfólio. Hoje em dia é tão fácil, né? Tem demais. a gente tinha que imprimir e encadernar. E gastava dinheiro e deixava lá e o povo não dava o cabimento. Era assim. O meu foi assim. É. E aí eu fui para a Itália e eu precisava trabalhar, porque eu não conseguia bolsa de estudos. Então o que eu fiz? Peguei meu portfólio, peguei meu currículo e mandei para... Como ia ter o Salão do Móvel lá, né? Falei, poxa, uma oportunidade bacana, já que eu sou designer, trabalhar dentro da feira no que for. Né? Uhum. Aí eu mandei pedindo um trabalho nessa feira. Nunca me responderam. Eu voltei para o Brasil. Isso em 2008, acho. Voltei para o Brasil. E em 2009 eu recebo um e-mail da Marva, que é a curadora do Salão Satélite, né? Dizendo, e eu surpreso, assim, porque minha vida tinha zerado ali, né? Aí, aí ela falou assim, olha, tô indo para São Paulo e eu queria muito me reunir com você. Tô indo para o Brasil, eu recebi aqui o teu portfólio, né, e que era esse que eu estava pedindo trabalho. Aí tu, meu Deus! Pô, nem acreditei. E aí, eu estava tão liso que eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem para ir para São Paulo. Aí eu falei, Só na picota Caritó.
Aí eu escrevi um e-mail para ela, sincerão, assim, falei, Marva, eu moro muito longe de São Paulo e, infelizmente, eu não tenho condições de ir a São Paulo me reunir com você. Mas vou te atualizar do meu portfólio, eu tenho outras peças novas, Uhum. mandar para você, né, e você, né, avalia, né, o que você acha. E aí, passou 3 meses, aí ela mandou uma carta convidando para participar do Salão Satélite, Uhum. né? Aí eu Aí a falei, vida zerou cara, de que novo. maravilha, A olha, vida zerou de novo. oportunidade da... Não, você não sabe. Aí eu falei, cara, eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo, vou ter dinheiro para ir para Itália. Com móvel, produzir móvel e tudo isso, meu Deus. Lascou. Gente, tinha 2 meses para dar resposta para eles, né? E aí eu saí em busca de ajuda, de patrocínio, do que fosse. Prometi trabalho para um monte de gente em troca desses apoios. Eu sei que eu consegui ir, né? Eu consegui Uhum. participar do Salão do Móvel, mas voltei cheio de outros trabalhos que eu estava de dívida com um monte de outras instituições que me ajudaram aí, né? E eu só estava assim, um dia antes de viajar, eu consegui apoio, acho que do Sebrae, com passagem, né? Não sei. Mas um dia antes de viajar, eu não tinha o dinheiro para estar lá, Já tá lá. para levar esses móveis, né? Uhum. Então, no último dia, assim, à noite, eu dava aula em Rio Tinto, eu voltando, eu falei, caramba, não vou conseguir, não tenho dinheiro. E aí, recebi uma mensagem no celular de uma instituição lá de Brasília, de madeiras, né, Uhum. que me apoiou, né, falando, consegui ir para você de um dia para o outro, assim, foi. E aí eu consegui ir, foi minha primeira exposição, não tinha como despachar, mandar esses móveis por transportadora, eu mesmo levei de bagagem, Meu Deus, amigo, não sabia dessa passagem. era 3 carrinhos, assim, eu empurrava um, aí voltava, pegava o outro, empurrava, e eu chegando na Perrengue, Itália com isso, perrengue total. os policiais tudo em cima de mim, porque o que esse cara tá trazendo? Que muamba é essa? Abre tudo na frente deles, tinha que abrir tudo, mostrar para eles o que era que eu tava fazendo. Perrengue chique nada, não Perrengue tinha nada de indignada, perrengue, chique. perrengue, né, amigo? Consegui participar, expor, né, nessa feira. Ainda fui montar stand lá. Fui montar stand lá, caí 2 vezes, luxei meu braço, tava com o braço desse tamanho durante a cena. Expondo com o braço. Ah, caramba, mas foi a oportunidade da minha vida, assim. Que massa. Daí as coisas. Em maio eu participei do Salão do Móvel. Em Uhum. novembro eu consegui abrir meu estúdio aí em Campina Grande, numa sala comercial aí, né? E eu produzi as peças, eu consegui o artesão também. As mesmas lojas que eu já tinha oferecido meus produtos aqui em São Paulo, que nunca tinha me respondido, me encontraram em Aí Milão. agora quer, né? E Se aí fosse eu, começou. ia dizer, agora tu me quer, né? E serviu muito para mim, não para vender lá fora, que era o que eu imaginava. Eu falei, pô, eu vou pegar uma empresa lá de fora para produzir isso e tal. Serviu para vender aqui no Brasil. E aí, Uhum. e aí eu participei durante 3 anos do Salão do Móvel. Aí no ano seguinte já fui com o meu próprio custo, no terceiro também, né? E consegui participar durante 3 anos. Acabou que eu participei uma vez mais do Salão do Móvel, porque o Salão do Móvel completou 20 anos. E a Marva ela é a curadora do Salão do Móvel e ela é venezuelana, Hum. né? Nossa, é assim, a minha madrinha de vida, assim. Fada Assim, madrinha. ela é. Eu falo para ela, a gente encontra ainda. E quando foi completar 20 anos, ela me convidou novamente para participar dessa homenagem dos 20 anos para o Salão do Móvel. Então, ela escolheu 20 designers, que é do mundo todo, tinha do Uhum. Japão, tinha não sei o quê, e eu e o Pedro da Lotoff, Uhum. a gente tinha começado no mesmo salão, então tinha 2 brasileiros lá participando dessa comemoração dos 20 anos, que foi super bacana, assim. E aí Ah. essa peça que eu desenvolvi para eles foi para um museu do Salão do Móvel, que tem lá em Milão, foi construído na época. E, assim, foi nesses perrengues todos, né, que, Bacana. que, que, Eu eu, sabia, que eu viu, consegui o estúdio. dos 3 carrinhos.
Verdade, cara. Não. Ai, que massa. E no final, que eu não tinha onde deixar os móveis, Ah, e aí, e aí eu tive que destruir, né, a parte desses móveis, jogar no lixo, tudo. Ai, que dinheiro, porque eu não tinha como trazer de volta. Deus do céu. Mas era tudo muito feito à mão, assim, bem precário. Então eu tinha esses carambolas que eu faço, Ah, aí a junção eu tinha feito com couro de bode, coisa assim. E o pão de quarta-feira. o couro de bode soltava um cheiro. Ei, E eu consegui sério, comprar uns sprayzinhos para disfarçar ainda. adoro. Foi essa minha Adoro luta lá. saber os bastidores. É, Boa no couro de bode. foi. E eu tinha O couro falado de bode fede, viu? demais, Fede pô. com E, força. e, e fora que ele ficou uns quantos dias encaixotado, na hora que Aí apurou a caatinga. a mesa, eu não tinha o dinheiro. Eu tinha levado uma mesa que ela dobrava, Ah, né? Era uma mesa que ela dobrava, fechava e você guardava, né? Eu não tinha dinheiro para comprar o vidro. E aí ah. todo mundo que chegava no estande falava, ai, o transporte quebrou o meu vidro. Ai, que pena. Não deu. Aí só tinha a mesa lá para fechar e para abrir. Ai, Eu não meu tinha dinheiro Deus. para o transporte. Era nada, era dinheiro pro vidro mesmo. Ai, amiga, adoro Nossa, esses bastidores. Não, foi tá, assim. não, é assim. Eu às vezes paro para contar esses perrengues que a gente passa, né? Quando a gente está no começo de carreira, né? E os alunos se focam de rir, sabe? Eu, como consultora do Sebrae, já fiquei sem sinal, sem dinheiro, voltando de carona numa rural com um porco no meu colo. Olhe, pensa, já fiquei em casa de artesã que disse que o marido ia matar ela naquela noite, que eu me escondesse. Meu Deus do céu. Que ideia, né? Enfim, daí para pior a história da prefeita. Não, então, são várias. Não, não, eu vou te contar uma que é Conta. dessas comunidades aí também, que nem tudo são flores também. Não, são não. Uma vez eu cheguei. A maioria não são as flores, né? Então, uma vez eu cheguei, ia trabalhar com os Matis, né, um povo Matis. Hum, E é uma etnia lá de Benjamin Constant, e é uma terra de conflito, que foi lá onde mataram o jornalista, na sim. comunidade deles, né, o jornalista e o ambientalista. Uhum. Né? Na época já era uma área de conflito. Então, o Sebrae o Sebrae só me mandou para lá, nem. E foi saber. Não, e eu só conheci o cacique, né, em Manaus, né, que era o Ah, Biná. E aí eu sabia que o Biná ia estar lá esperando. Eu falei, o Biná deve ter avisado todo mundo. Eu ah, cheguei na cidade e eu perguntei na cidade, saí perguntando onde é que os Matis ficam aqui, onde é que. Ah, estão lá na FUNAI, tudo hum. reunido na FUNAI. E eu cheguei bem de boa na FUNAI e tal. A hora que eu entro na FUNAI, eles estão tudo pintados de preto, Meu todos de Deus. preto, só com o olho de fora assim. Meu Só Deus. só com o olho de fora e me cercaram. O que você está fazendo aqui? Não. E Misericórdia. aí, não, eles não nem perguntavam, ficavam falando na língua deles porque eles não falavam português. Ah, E eu sem entender, né? meu Eu, Deus. eu chamo o Biná, né? Chamo o Biná, que ele vai explicar. E eles Hum. cercaram. Aí, um me perguntava, você é FUNAI? Você é FUNAI? Eu Ah. falei, não, não sou Não, Sebrae, Sebrae. Sebrae não, Funai, Funai, FUNAI. Sebrae, Funai. E aí, até o Biná chegar, e eu cercado por esse povo, aí o Biná chegou depois de muito, para mim foi dias, acho que passou para ele chegar. E aí ele explicou para eles que eu estava lá para fazer uma consultoria de artesanato. Ah, É, e aí sim eu consegui. Oi? Ah, sim. Não, e aí sim ele explicou e esse pessoal que estava todo voltado lá, depois o Biná me explicou, falou assim, ó, nós estamos em guerra com outro povo, né? É, semana passada tivemos uma invasão, né?
o pessoal abusou das meninas aqui da nossa comunidade. Meu Deus. E a gente teve que sair do nosso território, e a gente veio para a FUNAI para pedir um outro território, e a FUNAI não deu. Então eles tiraram os caras da FUNAI lá debaixo de pau. Meu Deus. Aí chegou o FUNAI, que era Sebrae. Foi. Aí no outro dia estavam eles lá tecendo comigo. Bem... Nada aconteceu. Exatamente. Ai, Mas você adoro. sabe que nesses trabalhos não teve só acertos, teve erros que eu digo que foram aprendizados, né? Uhum. E isso é muito por culpa da nossa insensibilidade também de não perguntar, talvez. E não ter um processo de empatia, né? Não, até tinha esse processo nesse caso de empatia, mas na primeira visita com os marubos, que eu trabalhei lá, eu fiz essa uma semana de conversa e Não, tudo. mas você fez, mas os anteriores talvez não fizeram. Pode ser. Entendeu? Foi a falta desse processo. Mas eu errei também, quer ver? Aí elas me contaram a história da cobra grande, que é um ser mitológico para eles. Eu falei, pô, sacada tá aí, vou fazer. Elas trabalhavam com miçangas. Falei, vou fazer a textura da pele das cobras, né, para fazer os produtos, né, para desenvolver os produtos. Eram bolsas, luminárias, colar, bracelete. Então, tudo feito com a textura da pele das cobras. Então, a gente imitava isso com a miçanga. E elas fazendo isso, elas fazem no pé, essa miçanga, assim, amarram um fio no pé e vão fazendo. E aí eu falava para ela, leva para casa, né, para dar uma adiantada, para a gente terminar antes. Nunca levava. Nunca levava. Terminamos todos os produtos. Aí ia ter uma feira, né, não sei onde que era a feira, e elas teriam que levar esses produtos. Nenhuma produziu esses produtos, ninguém fez. Eita, e aí depois, elas chegaram na feira lá sem nada, só com artesanato original mesmo, né? Só com a simpatia. Foi. E aí sim, depois de 2 meses, elas vieram explicar, falou, é que pra gente, para as mulheres, é complicado fazer qualquer coisa relativa à cobra, porque se a gente estiver fazendo algo relativo à cobra e levamos isso para casa, nosso marido vê, significa que a gente quer trair o nosso marido. Eita, meu Deus! Aí eu falei, gente, a confusão que eu ia levar para... Ia causar o caos e o divórcio. Exatamente. Imagina, naquela região lá, os caras brutos. Então, isso foi um erro meu, uma falta de sensibilidade minha de não estudar realmente, porque eu perguntava para elas por que elas levavam, mas elas não diziam, todo mundo calado, né, não sei o quê. Aí pronto, terminamos o projeto e eu tive que voltar e refazer o projeto com elas, com outro conceito, com um conceito que era da natureza, para terminar. Mas também tem erro. E assim, eu lembro quando eu trabalhava também, né, com comunidades produtoras de artesanato, no comecinho mesmo, né, muito cru ainda. E aí eu lembro que uma vez, assim, obrigado Deus, obrigado Daniel, eu tenho cara de nova, né, eu não apareço, é velha como eu sou. E naquela época, eu não existia de colágeno ainda, então eu chegava muito com cara de menina nas comunidades, né? E aí elas já olhavam para mim assim, tipo, essa menina sabe de nada. Essa menina aqui não sabe de nada, não. E aí eu lembro que teve uma consultoria que eu fui fazer com o pessoal que fazia bordado rústico. E fazia no linho, né? Fazia aqueles bordados. Era uma cidade chamada Cerro Corá, lá no Rio Grande do Norte. E aí eu... De longe, para chegar lá, era um inferno, porque eu morava em Campinas na época, né? Sim. Aí eu pegava um ônibus para Caicó, e de Caicó eu pegava uma van para Currais Novos, e de Currais Novos pegava uma mototáxi, era alguma coisa assim, que eu chegava para chegar nesse canto, era um inferno. E estrada de barro, e era no alto de uma serra, de São Jesus. Mas eu ia, né, pessoa lisa, né? Qualquer negócio. Para economizar. Oxe! Aí cheguei lá, e aí eu lembro, assim, eu sei fazer algumas coisas depois das experiências que a gente acaba aprendendo muito, né? Mas naquela época eu não sabia. Eu ia ensinar para elas, amiga, aquela técnica que a gente aprendeu na universidade, eu acho que, não sei se foi com o Wellington, não lembro não, de representação tridimensional, que a gente fazia algumas
que tem naquele livro que a gente usava muito, não vou lembrar o título agora, mas que a gente fazia repetições de um módulo para criar algumas estampas e algumas coisas. Sei, é bacana isso. Eu esqueci o nome do japonês, dono do livro. Tem até ele aqui. Não vou lembrar agora, não. Depois eu lembro. Depois eu digo aos meninos. E elas faziam... elas tinham pinturas rupestres no lugar, né? E elas queriam transferir isso para algumas peças, né? E era com linho que elas trabalhavam, umas pecinhas de linho. E aí eu cheguei e eu disse, vamos cortar as peças. Aí eu peguei a tesoura para cortar o linho. Só que eu não sabia que eu estava completamente errada, porque para cortar linho, você não corta com a tesoura, querida. Você puxa o fio para fazer a marcação todinha para depois cortar. Quando eu meti a tesoura no linho da mulher, pronto, acabou minha consultoria. Elas queriam minha morte. E linha caro. Meu Deus, linho caro. Aí ligaram para a gestora lá do Sebrae, que é Marijara. Não sei se tu lembra de Marijara. Lembro. Ligaram para Marijara para dizer que aquela menina velha que ela mandou para cá não sabe nada não, porque ela cortou o linho com a tesoura. Eu digo, meu Deus do céu. Eu não sabia dessa importância. Nunca mais esqueci de puxar o fio em pano nenhum. Tá vendo? Aprendizado. Aprendizado. O erro da gente, a gente aprende bastante. Assim, eu acho que é muito importante. Assim, às vezes os meninos fazem os trabalhos e ficam muito frustrados, né? Hoje em dia, assim, principalmente essa geração, eu tenho pelo meu filho, né? Que é a idade dos alunos. Tudo é uma frustração, né? Ai, não fiz, não deu certo. Ai, meu Deus, mulher. Não, minha gente, é errando que a gente aprende. E a gente vai quebrar muita cara. Demais. E continua errando durante muito tempo. Mesmo o pessoal acha que não. Agora, as coisas a gente erra também. A gente erra no produto, né, na forma de, sei lá, de comercializar, talvez. Que é uma outra área que eu acho complicadíssimo, parte de comercialização. A gente erra bastante. E eu acho assim que o grande diferencial é a gente realmente aprender com aquele erro, né? E levar ele como aprendizado mesmo, né? Amiga... Já desço. Tá, Oi. Já ultrapassei aqui o tempo que eu disse que ia conversar com... Amiga, é muita fofoca, a gente tem que marcar alguma coisa. Bom, não, é um cliente que passou aqui só. Mais tranquilo. Porque, inclusive, né, tem assuntos para falar em off, né, das fofocas. Bora, tem que reunir. Eita, vou matar os alunos tudinho agora do coração. Mas eu não sei como é que está teu tempo. E se fosse possível abrir para alguém perguntar alguma coisa. Pode, claro. Tem mais uns minutinhos? Sim. Não. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para nosso querido Sérgio? Aproveitem. Tem vários. Ado levantou a mão. Não, deixa aí. Fala, professor. Ela quer falar antes, pode falar. Isso aí é fazer uma observação. Mas faça. Imagina, professor, por favor. Abre aí a câmera. Eu queria matar a saudade, professor. Eu queria apenas assim, fazer algumas observações que eu achei que são pertinentes para os alunos, né, que principalmente, e em cima do que foi colocado. Primeiro, relacionado ao conhecimento tácito, né? Porque se falou muito dessa relação de participativo e tal, isso é Paulo Freire na veia, né? Porque é um cara que reconhece que o cara, por exemplo, que resolve aos 85 anos aprender a ler à noite, tem algo a nos dizer. Né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante essa troca. Né? Eu também trabalhei muito com artesãos, grupos artesanais, né? Juliana participou. Eu trabalhei junto também. De projetos da gente, e a gente sempre procurou chegar baixando a bola. Né? Pronto, no meu doutorado eu entrevistei 30 empresários de fundo de quintal aqui em Campina Grande. Então, quando eu chegava e dizia assim que... eu vinha... Primeiro eu cheguei com essa coisa da universidade. Só da universidade, aí o cara já afastava de mim. Né? Quando eu chegava e dizia, olha, eu vim aqui aprender com o senhor, o cara é um serralheiro há 50 anos. Então, como é que eu vou dizer como é que o cara vai trabalhar? Né? Então, isso essa troca, né, que é importante. E essa outra coisa da valorização das comunidades,
e o que o Sérgio falou, também vivenciei muito, quando eu entrevistava, por exemplo, esses empresários, que eles inicialmente não queriam falar nada, porque eles se achavam burros e eu era o professor da universidade que chegou lá para, sei lá, ensinar alguma coisa. E quando você começava a conversar e se expor, na verdade, eu não tinha mais fita, eu usava aquela fita cassete na época. Eu tinha que mandar o cara parar de falar, porque ele não queria mais parar de falar. Ele queria... Porque senão não tinha mais fita. Então, assim, é um lance do complexo do vira-lata. A gente não tem essas comunidades, não tem que ter complexo de vira-lata nenhuma. O que você falou, ancestralidade, esses caras estão aí há 1000 anos, mais de 1000. Né? Então, é valorizar isso. Né? E outra, assim, para arrematar, o papo da comunidade, os membros da comunidade serem os designers. A gente trabalhou aqui em Campina Grande, fizemos um curso de projeto de produto para as artesãs, pela Agência de Desenvolvimento aqui de Campina Grande. Então, foram o quê? Foram 5 ou 6 módulos, né? Que a gente tinha alunas do curso de desenho industrial que iam lá ensinar os caras. Por quê? Esse que o Sérgio falou aí, os jovens. Esses são os futuros designers da comunidade, que vão bater uma bola contigo quando você vai lá, traz uma informação nova. Eu também acho, concordo com o Sérgio, assim, você não tem que botar o cara dentro de uma redoma de vidro, agora eu sou povo isolado, não falo mais com ninguém. Isso não existe. Não existe. Né? Então, são essas observações que eu achei assim, interessantes e enriquecedoras, né, essa conversa. Massa, obrigada. Mas é tão legal isso, porque tem um exemplo bacana aí dessa consultoria, né, dessa união de conhecimentos, né, porque eu não sei dar um nó ali para fazer uma artesanato, não sei. Somos dois. Eu não sei cortar um linho. Eu não sei cortar um linho. Você não sabe cortar um linho. Então, eu não sei fazer isso, né? Mas, em contrapartida, por exemplo, ainda mais trabalhando em comunidade indígena, nós somos de culturas muito diferentes, né? Então, o artesanato para eles lá é para utilitário, para eles fazerem, para carregar mandioca, para sei lá, tirar o líquido da mandioca e fazer farinha. Então, é utilitário, não é decorativo. Né? E a gente usa esse artesanato como decorativo. E elas não têm ideia, às vezes, de como vai ser usado, né? Isso que elas estão fazendo. Então, o ambiente, né, que vai ser utilizado. Elas não têm nem ideia. Né? Uma vez eu passei 15 dias nessa comunidade desenvolvendo para elas uma fruteira. E todo dia eu falava a fruteira que a gente está fazendo. Aí no último dia, uma artesã chegou para mim e falou: professor, o que é fruteira? aí eu pulei com carinho, falei: caramba, como que eu sou insensível de não ter falado para elas o que a gente estava fazendo, como que ia usar, de que forma. Daí ela falou assim: não, é porque fruteira pra gente é uma árvore que dá frutos. Claro. Óbvio, né? Por que não? Gente, e aí eu fui mostrar para elas como que eu mostrei fotos de como que era usado, como que é uma fruteira, para que serve. Aí ela, tipo um balaio, um balaio. Um balaio. Não, uma vez, minha gente, eu fui fazer uma auditoria de um prêmio do Top 100 de artesanato lá em Parelhas. Aí tinha um questionário que a gente tinha que aplicar o questionário como ele era, né? E aí tinha uma pergunta que eu sempre conto essa história para os alunos, todos vão lembrar aqui. Aí tinha uma pergunta que era assim: o seu posto de trabalho é ergonomicamente adequado? E aí elas marcavam antes e eu tinha que ir lá conferir a resposta, né? E aí eu cheguei, aí a instrução era que a gente perguntasse como estava lá. E aí você considera o seu posto de trabalho ergonomicamente adequado? Aí a senhorinha ficou olhando assim para mim, tipo assim: olha, minha filha, eu só marquei o X aí, eu não sei nem o que é isso. Você está falando palavra bonita. Eu digo: Jesus, meu pai do céu. Ô, mulher, vem cá. Tu sentou assim uma dor nos quartos, quando tu fica aí sentada no tamborete? Mas, Juliana, isso aí... Eu sinto dor demais, olha, minha filha. Quando eu sento aqui nesse tamborete, olha, dói tudo. Eu digo: olha, tá vendo? Não é. Essa coisa da terminologia que você está falando, que é assim, fundamental. Por outro, quando eu estava entrevistando esses empresários, então
tinham coisas assim, o camarada falava comigo, olha, eu comecei aqui na serralheria, em casa minha, eu tinha um besouro, botava esse besouro para fora da besouro? Mas que diabo é isso? Era uma furadeira elétrica, o cara chamava besouro. E é comum, é um termo comum. Então, a gente tem, por exemplo, nas escolas de design, a gente tem que também tentar baixar a bola e aprender com a população. Como é que as pessoas falam? Né? Por exemplo, eu sou carioca. Então, quando eu vim para cá em 1982, então, eu assim, aprendi diversas palavras que eu não uso no Rio. Né? Então, morar numa região, você é de Mato Grosso, tem outra, né? Verdade. Eu sou a única que sou aí original do Fábio. Prata da casa. Né? E meu sotaque acabou ficando, falar essa história de sotaque de palavras, né? Aí eu misturei paraibanês com natalense e agora alagoana, né? Então meu sotaque tá assim uma coisa. É maravilha. Mas o Brasil é tão rico que eu falo, Paraíba é um estado considerado pequeno, né, dentro do Brasil. Se você sai de João Pessoa, chega no Cariri, já muda o sotaque. Já né? muda. Você vai para o sertão, já é outra coisa. Né? Imagina o Brasil inteiro de diferença que você tem de identidade para ser trabalhado, né? Imagina. É incrível, né? É demais. Demais. Eu acho que tem um aluno aqui com a mão levantada. Davidson, eu acho. Ainda quer falar? Quero, professora. Diga. Tá, a pergunta para o Sérgio, eu acho que é mais uma pergunta pessoal. Não sei se ele vai conseguir me responder, mas vou tentar. Que é o seguinte, eu tenho assim na minha cabeça que fazer design e ser designer são duas coisas diferentes. E aí eu queria saber dele se ele teve esse estalo de falar, tá, eu realmente sou designer, porque eu vi que ele usa as referências de lá da região que ele veio, assim, a região indígena, e ao mesmo tempo também usa coisas aqui do Nordeste, de onde ele foi formado, e as obras, o que ele cria, os produtos, tem essas características que quem olha sabe quem foi que fez, que no caso foi o Sérgio. Eu queria saber se teve algum momento, se ele ainda está nesse caminho de falar, tá, eu não só faço design, como eu realmente sou designer na essência, não na questão da profissão em si. Eu acho que o grande desafio do designer é exatamente isso, né? De você encontrar a sua identidade dentro disso tudo, né? É muito difícil você encontrar a sua identidade, leva tempo, né? De você montar, né, a imagem do que você quer transmitir dentro do seu trabalho é muito difícil, né? E eu levei muito tempo para descobrir isso. É isso de que você falou, né? Levou algum tempo de que as pessoas pudessem olhar para uma peça e reconhecer que a peça é minha, mesmo sem saber realmente se ela foi minha, só mesmo pelo contexto, pela forma que ela tem, né? E eu acho que isso foi o mais bacana, assim, quando eu consegui sentir isso das pessoas e elas me falarem, pô, vi uma peça aqui, eu achei que é a tua cara, eu acho que é tua, não sei o quê, e manda foto. Às vezes manda foto de peças que nem são minhas, mas que tem essa identidade que a gente leva aqui que a gente traduz aqui do estúdio, e isso foi o ponto mais bacana, assim, eu acho que da profissão. Falei, porra, agora sim. Agora sim. Eu acho que eu consegui ver o meu caminho dentro do design, né? Que as pessoas me reconhecem por isso. Por isso que eu acho que é importantíssimo, né, as pessoas ter a sua própria identidade dentro do design, descobrir a sua identidade dentro do design. Né? A gente tem uma linguagem para produzir os móveis, a corda, a trama, tudo, né? Eu até fiz um post essa semana reclamando, né, de outros designers, né, e recebo bastante isso, viu? Eles produzem produtos homenageando o estúdio, falam, pô, eu adoro o seu trabalho, não sei o quê, eu fiz um produto inspirado na sua identidade, nas suas peças. E aí, manda foto, você olha, pô, eu não sei se esse produto foi feito por mim ou se foi feito por ele, né? Porque parece demais
com o que a gente A faz. gente- E esse tipo de homenagem, às vezes, não é legal. É uma homenagem assim, um pouco plágio, né? Mas ainda mais que é comercial, né? Ele está vendendo isso para as empresas, está vendendo esse negócio. Então, não é legal. Então, o que eu falo para ele é assim, fala, bacana tua Busca a homenagem, tua. mas eu acho que você precisa encontrar tua identidade dentro disso tudo para você se destacar. Porque senão, você vai ser mais um dentro desse mercado todo. Né? Mais um que vai fazer mais do mesmo. E eu digo a você, dentro desse mercado de decoração, eu já vi muitos designers começarem nessa linha de fazer peças que são muito parecidas com o design europeu, são muito parecidas com outros designers, e eles vão só até um certo ponto, depois não conseguem ir até muito longe, né? E acaba se frustrando e acabam mudando de profissão. E se você tem a sua identidade, constrói a sua identidade, lógico que as pessoas vão te buscar justamente por isso. As empresas vêm buscar o estúdio hoje justamente porque a gente tem esse tipo de identidade. Massa, muito bom. Muito bom isso, né? Essa construção da identidade de cada um, acho fantástico. E, Sim. assim, realmente, assim, suas peças são únicas, né? E eu vejo, às vezes, outras empresas produzindo, assim, aí eu fico, é de Sérgio? Essa é de Sérgio? Aí vou atrás de olhar, né? Eu digo, mas rapaz, sei não, viu? Mas, gente, a gente tem muito, mas muito problema, não é pouco não, de cópias. Então, eu no início, eu ficava muito chateado. Eu ligava, ficava fazendo barraco no telefone, Fazendo barraco. desejava a desgraça da família inteira para eles. Falei assim, não vai ter futuro, que não sei o quê. Não, sério. E eu perdia muita energia com isso, assim, então eu vivia frustrado o tempo todo, né? E se eu for mostrar para vocês aqui no celular, porque a gente tem um advogado que faz a comunicação para a gente, né? De quem está fazendo cópia. E eu for mostrar as imagens para você, eu fico assim, ó, passando horas e horas e horas. Então a gente desistiu. A gente tem tudo registrado, mas mesmo assim não impede que as pessoas façam. As pessoas são tão cara de pau que às vezes eu ligo, às vezes eu escrevo para eles, falo, ó, esse produto é meu, pertence a mim, eu acho uma sacanagem você tá fazendo isso, que não sei o que, daí fala, ó, bacana seu produto, tô vendendo pra caramba, viu? Cara de pau, meu Porque amigo. porque a justiça é muito fraca ainda a respeito das cópias, né? A gente tem vários processos aí rodando, mas não é caro. Se eu for processar todo mundo, eu tenho que fechar aqui porque não tem condições de dinheiro. Então a gente manda um comunicado. As pessoas que retornam para a gente que não vão produzir, que vão parar de produzir, a gente não continua. E se elas não retornam, aí a gente continua o processo. Acho que tem mais uma aluna aqui com a mão levantada. Tamires? Oi, No seu tempo, se você também, viu? Você me avisa. Que aí a gente encerra, viu? Tá, tem mais um pouquinho, só porque eu tenho um grupo de então, clientes aqui. Pronto, então Mas vai dar. só mais uma pergunta. Mais dois, né? Bora lá. Bora lá. certo. Primeiro eu queria agradecer, porque para mim foi muito esclarecedor, né? Porque a gente busca referências de outros lugares que a gente não tem esse olhar. Porque o design tem muita questão do estrelismo, né? E tudo mais. Aí eu queria saber de você a respeito das frustrações. Por exemplo, você falou que queria trabalhar com embalagem, não era o que você encontrava e mandou para as empresas e recebia um não. Então, como você lidava? Você tinha, tipo, vontade de desistir em algum momento? Ou como lidar com essa frustração, sabe? Aí, gente, acho que essa vontade de desistir, ela é meio que constante, assim, sabe? Porque cada perrengue que a gente passa, a gente fala, tipo isso das cópias. Ela falou, porra, não vale a pena trabalhar com design, não vale a pena você se lutar tanto e as pessoas ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro, né, do seu projeto, né? Então, às vezes dá uma baqueada assim, eu falo, pô, só que eu amo o que eu faço, sou apaixonado, né? Então, eu acho que a grande palavra pro design, do designer, é persistência, né? Se você não tiver persistência, porque é um caminho difícil. Eu acho que em todas as profissões exige muito e é um caminho difícil. Não é do dia para a noite que você vai construir algo incrível e tudo isso. Então,
Não, você vai receber um monte, a gente ainda recebe, né? Mas, por exemplo, os nãos que a gente recebia antes, hoje acontece o inverso, as indústrias buscam a gente, né? E a gente que tem que escolher se eu vou fazer para ela ou se eu não vou fazer. Eu digo não para essa ou eu digo sim. Então, as coisas meio que se envolveram. Mas muita coisa ainda me deixa decepcionado ainda nesse mercado, como a questão das cópias. Eu estou atuando demais na parte comercial, então é outra coisa que eu tenho que aprender muito. Então, além de designer, ter que empreender e tudo isso é complicado. Então, às vezes as contas não fecham e você fala, pô, bagunça, que é isso? Como que eu vou resolver tudo isso? Aí às vezes você desanima. Mas aí é assim. A gente vive nessa montanha-russa, as coisas e é isso na vida da gente também, né? A vida é assim, né? A vida é assim. Então, a hora que às vezes você as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas às vezes dá um salto assim, aparece uma oportunidade gigante para você e você fala, pô, não vou abandonar isso aqui é o meu caminho, isso que eu gosto de fazer, né? Bom. Então, amigo, só a última, tá? Tá bom. Ultrapassamos nosso tempo. Imagina. Tem mais alguém aqui com a mão levantada? Sou eu, Donato. Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria tirar uma dúvida assim. A gente sabe que a profissão do design em geral é uma profissão, de certa forma, nova no meio das profissões convencionais do mercado. E rola muito a questão de se falar sobre o design que não é formado, ou o design que não tem a formação, e que a gente não tem, como outras profissões, um conselho, alguma coisa que regra que só o design pode atuar aqui ou aqui e acolá. E a gente passou por uma questão recentemente, que foi a pandemia, que mostrou o quanto o conhecimento científico e acadêmico e a pesquisa é tão importante para a sociedade, além do mercado e além das coisas que se faz de forma empreendedora ou de inovação. E aí eu queria saber mais a tua opinião, como tu vê isso, assim, essa coisa de a consolidação do designer, porque eu sinto que ele está bem melhor do que foi antes, agora, e como que esse fazer científico do design, talvez ele possa contribuir para cada vez mais a profissão crescer e ganhar respeito. E obrigado. Bom, no meu caso, estudar design foi fundamental, né? Eu não conseguiria desenvolver os produtos que eu faço hoje se não tivesse passado por todo esse processo, certeza, né? Mas, em contrapartida, existem muitos bons designers, né, que não estudaram design. Isso é uma verdade. São pessoas criativas, são mestres ou são pessoas que desenvolveram, né, a sua habilidade, né, com o conhecimento que tinha, ou com algo assim. Porque se a gente for olhar, até um artesão, né, ele já é um designer por ele criar produtos, por ele fazer novos produtos, para desenvolver isso, né? A gente vai pegar um dos designers mais famosos do Brasil, que muita gente critica também, os Campanas, né? Um era arquiteto, outro era advogado, né? E são excelências assim no design. E eu tenho muito disso deles como inspiração, no sentido de que eles me mostraram que era possível fazer design com o que você tem em volta, com qualquer coisa que você tem em volta. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com corda, né? E foi por exemplo, do que eles estavam fazendo, assim, claro que não era a mesma estética, a linguagem, mas usar o que a gente tem em volta. Então, é isso que eles fizeram e sobressaíram nisso, né, na identidade. Então, Sérgio Rodrigues, um dos grandes designers, ele era arquiteto, né? Então, eu acho que essa lei para regulamentação do design já é discutida há tanto tempo que eu não acredito que isso saia, né? Eu acho que alguns tipos de produtos, talvez, né, que necessite de maior segurança, né, para o usuário, sim, ele precisa de alguém que realmente entenda disso. Por exemplo, vai fazer uma cama de hospital, uma cadeira de rodas, um berço, algo que a pessoa vai necessitar, ele precisa ter um conhecimento a mais que isso. Então, eu acho que ele precisava
desse conhecimento da universidade, né, do que se aprende na universidade para desenvolver isso. Mas existem peças decorativas, coisas assim, que às vezes talvez não precise ter passado pela universidade. E a gente conhece, né, muitos designers que passaram pela universidade que não tem um talento de quem que às vezes nunca passou pela universidade, como esses grandes mestres que eu acabei de falar, né? Uhum. Então tem tudo isso, tem esses dois lados, né? No meu caso, foi imprescindível ter estudado design, porque eu só me desenvolvi, eu só consegui essa maturidade do que eu faço hoje, porque eu estudei. Massa demais. Amigo, não tenho nem como agradecer esse tempinho aqui com a gente, né? Eu achei que foi maravilhoso esse bate-papo que a gente teve aqui, né? E conseguiu trazer tanta coisa legal para os alunos, né? Eu acho que eles gostaram bastante, né? Opa, espero que sim. Bem, me diverti horrores. Muito bom. E, assim, queria agradecer mesmo, de todo coração, a gente ter tido essa oportunidade, depois de tantos anos, né? Imagina, de conversar. estou sempre às ordens, foi um prazer. E a gente precisa De se unir lá em trocar. Campina Grande, né? No São João, de preferência. No São né? João, isso. Porque, assim... E aí, só para a gente finalizar aqui, eu queria só te relembrar, eu não sei se tu tens essa foto, mas é uma foto da nossa turma. Meu Deus. De Campina Grande. Aqui a gente Uai, me lembro demais. da UFCG. No carro do Breno. No carro de Breno, que carregava todas essas pessoas, inclusive, né? Ai, Aqui, que lembrança Sérgio, boa. eu Carla, Carol. Matheus, Carcole, Fernanda Nelly, Carla, Kelly, Tânia, Kelly. Gil, Alexandre, Júlio e Cecília e Breno. Essa aqui era a nossa turminha. Me lembro de nunca mais tirar a barba. Ai, amigo. Ai, que bom, viu? Muito bom. Demais por esse bate-papo. E um cheiro bem grande para tu. E vamos marcar, viu, no São João, lá em Campina Grande, para a gente botar os mapas do dia. Juntar com Tati, GG e o resto da galera toda. Vou tirar um print aqui da tela da gente agora, só para salvar esse momento. Ai, que coisa boa. Bom demais, amigo. Minha amiga, obrigado, viu? Obrigado pessoal, demais. Obrigado pela atenção de vocês aí também, viu? Um prazer. Obrigado mesmo, amigo. Um beijo. Beijo, se cuida.